Fala pessoal, beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai terminar de desmontar o bloco do motor, remover as polias, os pistões e dar uma verificada no estado deles, assim como do bloco do motor. Então, sem mais demoras, bora lá! Bom, a gente começou desmontando primeiro essa polia que aciona tanto a parte aqui da bomba de combustível, da bomba de óleo e do distribuidor. E para fazer a remoção dela, se a gente tentasse desparafusar do jeito que tá, ela simplesmente giraria junto. Então a gente tem que achar uma forma aqui de travar ela para conseguir desparafusar. E depois a gente fez a remoção da polia do virabrequim. E no caso dela também é igualzinha a outra polia, a gente teria que travar ela. Então é interessante quando for soltar, ter ainda o volante instalado, que assim você consegue segurar o virabrequim e impedir que ele gire junto. Mas no nosso caso, para quem viu já os outros vídeos, viu que quando a gente foi soltar a embreagem, o volante do motor, a gente acabou conseguindo soltar o parafuso da polia e não do volante. Então agora ele já está solto e vai ser mais fácil de remover. Mas mesmo assim a gente ainda precisou tentar travar o virabrequim, colocando um parafuso do outro lado dele e travando aqui uma chave para impedir que ele movimentasse junto a hora que fosse soltar o parafuso da polia. No caso a gente acabou utilizando uma chave de 14 mm para travar o virabrequim e a gente atravessou o parafuso pelo buraco da chave, para que ela não escapasse na hora que a gente fosse virar lá do outro lado. E o parafuso da polia a gente precisou usar uma chave de 19 mm. Caso estivesse muito duro, daria até para ter martelado um pouco a chave, mas no caso ela já estava mais frouxa, então deu para soltar na mão mesmo. Já para a polia superior também é a mesma chave de 19 mm, mas para travar ela o que a gente fez foi utilizar um soquete de 13 mm e colocar nesse parafuso que fica atrás da polia. Daí só foi questão de soltar o parafuso. Depois a gente aproveitou e removeu esses dois parafusos de 13 mm para poder retirar o retentor da polia. Já para o retentor da polia do vira, tinha uma miscelânea de parafuso aqui. Então eram dois Allens, daí esse parafuso aqui de 13 mm, outros dois de 10 mm e os três de baixo aqui na tampa do cárter de 10 mm. Depois, para remover essa junta, a gente acabou utilizando a lâmina de um estilete, passando ela o mais rente e paralela possível da parede do bloco para não riscar muito ele. Daí foi questão de repetir esse mesmo processo para o retentor traseiro do vira. Então primeiro a gente removeu aqui, que também era preso por alguns parafusos de 10 mm. E depois com a lâmina do estilete limpar a junta dele. Bom, agora depois de já ter retirado os retentores, a gente ia partir aqui para retirar os pistões. Para isso a gente precisava primeiro virar o motor. Agora, depois de virado, remover a tampa do cárter. Para isso também foram vários parafusos de 10 mm. Nessas horas uma chave elétrica ajudaria bastante.
Depois de aberta, a primeira coisa que a gente removeu foi esse defletor de óleo, tomando um certo cuidado para não quebrar as presilhas dele. Depois a gente aproveitou para pôr o parafuso do virabrequim de volta, para poder usar a chave para rotacionar ele na hora de tirar os pistões. Voltando para a região do cárter, foi só questão de tirar a bomba de óleo, e para isso a gente precisou usar um soquete de 13 mm para soltar esses dois parafusos. Bom, e agora antes de a gente soltar as bielas, a gente resolveu verificar qual que era a folga axial delas em relação ao virabrequim. Segundo o manual de manutenção, eles recomendam que seja de 0,05 mm até 0,26 mm. Então, com o calibre de lâminas, a gente foi verificando para ver se estava realmente dentro dessa tolerância. No nosso caso, a lâmina de 0,20 mm não passou e a de 0,15 passou, então a gente está aí com uma folga entre 0,15 e 0,20, que está dentro do permitido pelo manual. Bom, e chegou a hora da gente tirar os pistões. Para isso é só soltar essas duas porcas de 14 mm, tirar a capa da biela e com cuidado ir empurrando o pistão para baixo, garantindo aqui que os parafusos da biela não fossem raspar no munhão e também ficar com uma mão aqui embaixo para garantir que o pistão não caísse do bloco. Conforme a gente foi tirando os pistões, a gente já tinha deixado separado aqui alguns potes de sorvete com números marcando qual que é a posição de cada um, para facilitar na hora da remontagem. E depois só foi questão de repetir esse processo para os outros pistões. Com todos os pistões já fora do bloco, a gente começou a medir as folgas dos anéis em relação às ranhuras, para verificar se o desgaste máximo era inferior a 0,15 mm, como o manual fala. Depois de medir tudo certinho, no quarto pistão a folga chegou em 0,2 mm, ou seja, já estava bem fora do que é permitido. E voltando agora para o bloco, a gente vai terminar de desmontar ele, começando aqui pelo virabrequim. E para soltar os parafusos tem uma ordem certa, assim como no cabeçote. Então aqui são 5 mancais, começando primeiro com o primeiro mancal, depois com o quinto, daí com o terceiro, depois o segundo e por final o quarto. E o manual fala que você tem que fazer esse processo em 2 etapas. Na primeira você só quebra o torque inicial, e depois você solta todo o parafuso. Então primeiro você quebra o torque inicial do primeiro mancal, daí do quinto, daí do terceiro, segundo e quarto. E daí sim que você vai remover o primeiro mancal, daí o quinto mancal, terceiro, segundo e quarto. E para soltar os parafusos a gente teve que utilizar um soquete de 17 mm.
E depois de remover o virabrequim, é recomendado ver as dimensões tanto do munhão quanto dos moentes, para garantir que não tenha nenhum tipo de ovalização e que esteja tudo dentro das especificações. E agora com o bloco livre, a gente aproveitou também para medir a abertura das entrepontas dos anéis. Então a gente colocou o anel lá por cima no cilindro e veio empurrando com o pistão até uns 15 mm da borda inferior. E com o calibre de lâminas a gente mediu qual que era a abertura. Para os anéis de compressão, tanto superior quanto inferior, o limite de desgaste máximo é de 1 mm e para o raspador de óleo, 1,9 mm. E no nosso caso, para fazer a medida do anel raspador, como nosso calibre só ia até 1 mm, a gente acabou fazendo a união de várias chapas, várias lâminas, para chegar até perto do 1,9, o que não é muito recomendado, mas foi o que deu para fazer aqui na hora. E como a gente já estava esperando, alguns anéis já estavam com a folga maior do que a permitida. Bom, essa parte a gente tinha até pensado em deixar já para o próximo vídeo, mas a gente acabou resolvendo incluir nesse mesmo. Que um pouco antes da gente fazer a remoção dos pistões, a gente acabou já trocando os retentores. Primeiro a gente removeu os retentores antigos de algumas peças e deu uma boa limpada nelas. O primeiro método aqui para instalar que a gente tentou foi utilizando o retentor antigo em cima do novo e martelando com martelo de borracha. Não é muito indicado, o ideal teria sido usar uma prensa, mas como a gente não tem, a gente tentou improvisar aqui. Só que a gente acabou não gostando muito do resultado. Na nossa segunda tentativa, o que a gente fez foi achar um tubo de PVC que tivesse o mesmo diâmetro do retentor. Colocamos o retentor antigo em um dos lados do tubo e com o próprio peso do corpo a gente foi comprimindo o retentor novo no lugar. E de vez em quando fosse preciso, a gente dava uma leve martelada com martelo de borracha. Foi só repetir esse processo com todos os retentores, deixando eles bem rentes com as peças. E para o vídeo de hoje é só isso, pessoal. No próximo a gente já pretende fazer a instalação das partes novas, e se tudo der certo, já montar o cabeçote no bloco. Então, como sempre, quem estiver curtindo aí os vídeos e o projeto desse cortão, já deixa aquele like para ajudar a gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, segue a gente lá no Instagram e compartilha aí com os amigos. E a gente se vê aí na próxima. Falou!